Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor Rogério Rocal. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu subo esta tribuna esta tarde de hoje para fazer alguns registros importantes. Na manhã de ontem, o meu bairro do Rio da Prata, em Campo Grande, teve a honra de receber, em mais de 50 anos, a presença do secretário municipal de saúde, doutor Marco Antônio de Matos, e a subsecretária de promoção, atenção primária e vigilância em saúde, a doutora Cláudia Anastari de Paula. Através da minha visita ao gabinete, à época ainda, quando o doutor Carlos Eduardo, nosso querido amigo vereador, estava à frente da secretaria, eu fiz esse convite para que, de fato, eles pudessem conhecer a realidade do bairro onde eu moro. E esse convite foi reafirmado aqui na audiência pública da Secretaria da Saúde, né, junto com o orçamento, a Comissão de Orçamento, e eles prontamente se colocaram à disposição, e ontem foi o grande dia. A nossa querida coordenadora da CAP 5.2, doutora Liliane Leal, foi a primeira a chegar. 8h30 já estava no posto de saúde, doutor Garfio de Almeida. E para nós, do bairro do Rio da Prata, essa presença dessa visita foi marcante. Por quê? O nosso querido posto de saúde, doutor Garfio de Almeida, ele é único. Ele é um postinho da época ainda de 1940. É um postinho que atendia uma população rural do Rio da Prata, na época que o Rio da Prata ainda era composto apenas por agricultores, por moradores do entorno da igrejinha católica. Só que hoje o Rio da Prata virou um bairro imenso. A população no entorno cresceu muito. E o postinho continua na mesma estrutura que havia outrora. Pois bem, hoje a área de abrangência do posto de saúde é de 100 mil pessoas. Sua capacidade de atendimento à população local é de apenas 21 mil pessoas. Ano passado, ainda na gestão anterior, houve um fator censitário naquela região que apontava que ali, entre Estrada dos Caboclos, Estrada do Moinho, Vila São João, Arnaldo Eugênio e Grande Rio da Prata, Vila Jardim, Vila Eunice, os bairros adjacentes, ali havia um deserto sanitário. E com esse deserto sanitário havia uma necessidade de implantar 3 novas clínicas da família naquela região, que atenderiam a 72 mil pessoas, diminuindo esse impacto no posto de saúde do Rio da Prata. Pois bem, as 3 clínicas da família começaram ao mesmo tempo na gestão anterior, mas, tristemente, em outubro, logo após as eleições, houve a ordem da obra parar. E de lá para cá, as 3 clínicas da família, do Moinho, na Rua da Consolação, no Arnaldo Eugênio, na Rua José Francisco de Souza Porto, e do Lameirão Pequeno, na estrada do Lameirão Pequeno, essas 3 clínicas estão totalmente abandonadas. E o secretário se colocou à disposição para ver de que maneira a própria secretaria poderia diminuir esse impacto. Hoje, tem 3 estruturas da saúde da família no Rio da Prata, no postinho, e quem não é daquela estrutura, do território daquela estrutura de saúde da família, não é atendido pelo médico. Ou o médico reserva 2, 3 números para quem não é do território. O doutor Marco Antônio,
ele ficou de estudar com calma, lá na secretaria, a possibilidade de colocar mais um médico lá de 20 horas para atender exatamente aquela população que não estivesse contemplada nas 3 equipes da estrutura da saúde pela família. E isso foi um ganho. Não dá para fazer muita coisa no Rio da Prata. O postinho é pequenininho, as salas já são compartilhadas, não tem para onde crescer, nem para trás, nem para frente, nem para lugar nenhum. Por isso que havia necessidade da construção da Clínica da Família. Quando falei da Clínica da Família, o doutor Marco Antônio, nosso secretário de Saúde, também quis conhecer. Talvez essa seja a diferença. Eu fico aqui, aí chegou o nosso querido vereador, doutor Carlos Eduardo, onde eu estou aqui relatando a visita do nosso secretário de Saúde ontem, na terra do Rio da Prata. Muito feliz por isso. E ele se colocou à disposição, ele foi conhecer a estrutura e falou uma coisa que, para nós, políticos, é fundamental. Falou a verdade. Ele não foi lá no Rio da Prata para fazer média com o vereador Rocal. Não, ele foi lá para falar a verdade. Vereador, se para essa clínica aqui ficar pronta, tem que ter pelo menos 3 milhões. Isso aí é a menor parte, é a parte mais fácil. Em 4 meses vai estar erguida. Mas o custeio disso aqui, para as 6 equipes, tem que ter mais 6 milhões ao ano. E esse valor nós não temos. E já existe um déficit muito grande na saúde hoje. Então, eu fiquei satisfeito, porque eu pude informar a minha população, a população local, da verdade, da crise que a Prefeitura está atravessando, da crise que a Secretaria Municipal de Saúde está atravessando, que também não pode fazer aqui empréstimo para custeio, não pode, mas eu consegui fazer com que a visita acontecesse, a esperança fosse renovada e, certamente, a verdade estivesse prevalecida naquela situação da Clínica da Família. Então, um agradecimento muito especial ao secretário de Saúde, doutor Marco Antônio de Matos, e também a nossa subsecretária de Atenção Primária, a Cláudia Anastari. Eu ainda, no bate-papo, chamei a atenção para um outro fato. Aqui, quando a doutora Cláudia falou sobre que a CAP 5.2 estava coberta 79,6% da área pela atenção primária, de cobertura da Clínica da Família, eu achei um número bacana, mas eu fui para casa refletir. E ontem eu tive a possibilidade de questionar. Só foi colocadas quase 70% da cobertura da área da Clínica da Família, porque Guaratiba também está incluído na CAP 5.2. Então, a Guaratiba foi o bairro que mais recebeu Clínica da Família. Aí o número, lógico, cresce. Mas se tirar Guaratiba, nós vamos perceber que a área de Campo Grande, na 18ª Administração Regional, de fato tem uma área que falta cobertura e tende a ser ao longo da estrada do Cabo Sul, que é o Rio da Prata de Campo Grande. Então essa, senhora, seria, senhora presidente, a minha primeira colocação, a visita ilustre da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhora presidente.